aqui, professor Fabrício, professor Damilano Dutra, o grande gauchão. Então, vamos lá. Posso botar minha apresentação? Alan vai conduzir, viu? Eu vou me calar. Alan, por favor. Tranquilo. Agora a gente vai ter, então, as 3 apresentações de hoje, né, das atividades parciais dos bolsistas, e hoje, agora vai iniciar do Rafael Marques da Silva, pode compartilhar a tela, ele é graduando em Engenharia Civil, ele vai apresentar o trabalho, bem longo, acho que eu vou deixar ele falar o nome, para não ficar repetitivo, e os orientadores é a Bruna Fernandes e a Sábia Gavazza. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Então eu vou começar. Boa tarde a todos. O quê? Falta só ampliar ela, que ela tá... Eita, aqui para mim tá tela cheia, tá aí para vocês? Tela cheia? Eu acho que não tem módulo apresentação não, viu, Rafael? A impressão que eu tenho é essa. Veja aí. É porque ele compartilhou a tela do PowerPoint, não a tela inteira. Se colocar para compartilhar a tela inteira, vai. Mas então vou... se ele clicar F5, não fica, não? Deixa eu interromper e vou botar de novo. Tela inteira. E agora, tá? Agora sim. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Marques e meu plano de trabalho de pesquisa é o seguinte: desenvolvimento de metodologia de extração, purificação, concentração e detecção por GCMS de hidrocarbonetos em baixas concentrações de amostras de microcosmos de sedimentos de manguezais. Sou graduando em Engenharia Civil e sou orientado pela professora Bruna Soares e pela professora Sávia Gavazza. Segundo o relatório do Gabinete de Crise do Governo do Estado de Pernambuco, mais de 1.500 toneladas de óleo foram retiradas das praias entre o mês de setembro e outubro de 2019. O Brasil tem quase 1,4 milhões de hectares de manguezais, sendo que foram reportadas contaminações devido ao derramamento de óleo no Nordeste, chegando também a atingir o estado do Rio de Janeiro, levando assim um potencial de poluição de 51% dos manguezais nacionais. Alguns desses compostos do petróleo, que acabam persistindo no meio aquático e na sedimentação, são quimicamente classificados como hidrocarbonetos poliaromáticos, os HPAs. Esses HPAs eles são considerados poluentes prioritários pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E qual é o objetivo geral deste projeto? É desenvolver e validar a metodologia de extração, purificação, concentração, detecção e quantificação por GCMS de HPAs em baixas concentrações de amostras de microcosmos de sedimento de manguezais. Os objetivos específicos são, primeiramente, estabelecer as condições cromatográficas para a identificação e quantificação dos HPAs por cromatografia, GCMS e HPLC, avaliar diferentes metodologias, tanto de extração e purificação de HPAs de amostras de sedimento de manguezais, como também de concentração de HPAs de amostras com baixa concentração e volumes reduzidos, e, por fim, validar a metodologia que apresentar os melhores resultados para a análise dos HPAs. Na abordagem, eu vou falar um pouco sobre o GCMS, que é basicamente a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. E como é que funciona esse GCMS? A gente vai injetar a amostra através do injetor e ele vai percorrer o caminho da cromatografia gasosa, onde vai ocorrer a separação dos componentes da amostra. E essa separação ela vai acontecer devido à interação com a fase estacionária, que pode ser um líquido ou um sólido. E esse caminho vai ser percorrido porque vai existir um gás, que é a fase móvel, que vai arrastar a amostra por todo esse percurso da cromatografia gasosa. Entrando na espectrometria de massas, a gente vai primeiramente formar íons na fonte de íons. Logo após a formação de íons, a gente vai entrar no analisador de massas, e esse analisador de massas ele vai separar, identificar e quantificar devido à relação massa-carga,
no qual esses dados vão ser detectados e repassados para o computador, que irá gerar um cromatograma e os dados, como este aqui. Porém, antes da gente colocar a amostra no GCMS, a gente primeiramente tem que obedecer algumas etapas preliminares. Primeiramente, a etapa da extração de HPAs, que pode ser realizada através da extração em banho de ultrassom ou através da extração assistida por micro-ondas. A segunda etapa é a purificação dos HPAs, que é uma etapa importantíssima, tá? Devido à presença de lipídios e impurezas que podem reduzir o desempenho do GCMS, porque o que vai acontecer é que vai acumular os resíduos, tanto no injetor como na fonte de íons, e para evitar isso, a gente vai utilizar a técnica de limpeza com sílica gel. Importante ressaltar que nessas duas primeiras etapas, a gente vai adaptar para a amostra de microcosmos. Na terceira etapa, a concentração de HPAs tem um objetivo de evaporar o solvente do aluato obtido da purificação, que a gente pode usar as determinadas técnicas como evaporação do solvente com fluxo de nitrogênio, ou a gente pode utilizar um equipamento concentrador de amostras, entre outras técnicas. Já na quarta etapa, é a etapa do método cromatográfico para identificação e quantificação dos HPAs, a gente vai utilizar o GCMS, tá? Com essas especificações, com amostrador automático, com injetor tipo split splitless. A operação do espectrômetro de massa estará no modo varredura de íons e monitoramento de íons seletivo. A separação cromatográfica ela se dará pelo emprego do gradiente de temperatura na coluna analítica dB5ms, com estas especificações, o qual será previamente definido para as amostras que a gente analisar. E por último, a gente vai validar as metodologias segundo os preceitos brasileiros da Resolução 899 Anvisa 2003 e do documento do Inmetro 2006. Serão avaliadas a seletividade, linearidade, limites de quantificação, limite de detecção, precisão e exatidão. Em relação aos resultados, eu estou desenvolvendo o estado da arte referente à biorremediação de áreas degradadas devido ao derramamento de petróleo e derivados, utilizando artigos, teses e dissertações como principal fonte de conhecimento. Eu participei do evento online LC e LCMS Fundamentos e Técnicas Analíticas, promovido pela Agilent, com disponibilização de certificado. Participei também da Biodiesel Week, como também do Congresso Rio Oil and Gas, e das webinars oferecidas pelo PRH 48.1. E na parte prática, está se desenvolvendo a metodologia para estabelecimento de curva de determinação de HPAs em fase líquida por HPLC, no qual estou avaliando a água e a acetona como solventes para a solubilização dos HPAs, avaliando parâmetros cromatográficos de fluxo de fase móvel, tempo de retenção, comprimento de onda, proporção dos eluentes, temperatura do forno. Os HPAs são naftaleno e o antraceno, que está sendo analisado. E outra parte da fase prática é a avaliação da metodologia para a extração dos HPAs na fase líquida, com o intuito de adaptar a metodologia para a fase sólida, sedimento, baseado na metodologia em parceria com o grupo de pesquisa da professora e doutora Elizabeth Edwards, da Universidade de Toronto. É importante também ressaltar que que eu estou usando o HPLC porque o GCMS está quebrado no momento, então, por enquanto, está sendo adaptado a metodologia. Em relação à contribuição esperada para o setor da energia, visa o apoio ao desenvolvimento de políticas públicas por meio do apoio estabelecimento de diretrizes para elaboração do plano de emergência individual PEI, previsto em lei. Também destaco o apoio do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema do Manguezal, previsto em lei também. E, por fim, desenvolvimento de metodologias que apoiem a tomada de decisão em caso de contaminação por petróleo e derivados. Em relação ao cronograma, estou cursando as disciplinas obrigatórias, estou desenvolvendo o estudo da arte e está em execução a partir de avaliação e metodologias cromatográficas de determinação de HPAs por GCMS, e também está em execução a partir de avaliação de metodologias de extração e purificação dos HPAs. Em relação às disciplinas, eu já cursei Energia e Meio Ambiente, já cursei Avaliação de Impacto Ambiental, e vou cursar nesse semestre Introdução à Geoestatística, e pretendo cursar no próximo semestre Elementos da Geologia do Petróleo
e simulação numérica de escoamento em reservatório de petróleo. E, por último, eu queria destacar meus agradecimentos aos projetos vigentes e aos parceiros da LSA que apoiam este projeto, professores, equipe do LSA e o PRH 48.1. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Obrigado, Rafael, pela excelente apresentação, aos orientadores também, a Bruna Fernandes e a Sávia Vaza. E agora nós abrimos, então, para perguntas, sugestões, tanto da comissão gestora quanto dos orientadores, membros do PRH. Eu queria fazer só um comentário. Parabéns, Rafael, foi muito bem. É engraçado, né? Rafael, todo sem jeito para dizer que o CGMS está quebrado. Ai, como a gente sabe disso, né? É assim mesmo, Rafael. Está quebrado, vai fazer por HPLC. Que bom que tem um HPLC para fazer. Ainda bem. E é isso, o CGMS já está com recurso para consertar, né? Então, assim que ele estiver disponível, a gente passa para ele. É isso. Obrigada. Eu também queria aproveitar e também falar um pouquinho sobre o Rafael, né, como os nossos colegas fizeram, não só sobre o Rafael, acho que a gente está muito feliz, porque a gente tem uma equipe bem legal trabalhando com essa área de biorremediação, então os meninos se apoiam bastante, eu falo os meninos, né, mas tem a menina lá da Núbia, tem a Danúbia, o Felipe, o Rafael e o Vitor, que vai falar daqui a pouquinho, então eles se ajudam bastante, né, foram fazer o treinamento, foram de surpresa, né, pegaram o Felipe de surpresa, já estavam lá todo mundo de jalecão esperando, né, o Felipe, a Danúbia para fazer o treinamento, então a gente está com uma equipe muito boa, né, vamos ver se esse ano a gente consegue trabalhar um pouco mais, né, mesmo com as dificuldades aí da pandemia. Parabéns, viu, Rafael, pela apresentação. Obrigado, professor. Parabéns, viu, Rafael? Só vou fazer uns comentários rápidos. Eu acho você usou pela minha marcação aqui os 9 minutos, está dentro do seu tempo. Viu? Você estava um pouco ansioso, mas meus parabéns. E é muito normal, não se preocupe com isso. Eu vou aproveitar aqui para dar uma boa tarde a Liliane, que eu acho que a Liliane chegou, não é? E aí eu volto com o Alan para ele dar continuidade aí o nosso seminário. Bem, obrigado a todos aí pelos comentários, sugestões. Alguém mais quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone. Alan, se possível, eu gostaria. Pode ir. Parabéns, Rafael, pela apresentação. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas, né, sobre a abordagem. A primeira é a questão da concentração desses analitos, né? Eu entendi que tu vai usar um método para extrair e depois concentrar. E a segunda é em função do nível de detecção do HPLC. Ele muda muito em relação ao CG, a concentração vai ter que ser maior para ter uma boa resposta. Como é que tu está vendo essas questões aí? Obrigado. A gente, por enquanto, a gente tem que estar adaptando todo o processo realmente, porque o GCMS é diferente do HPLC, que no caso a questão do GCMS, ele é bom porque ele identifica, quantifica, né? E isso ele fornece mais dados e no caso que a gente está fazendo no HPLC é tipo, não é o sedimento, é tipo na fase líquida. É diferente do que a gente vai fazer no GCMS quando for eventualmente consertado. Então, por enquanto, é só uma adaptação para facilitar quando a gente chegar na parte do GCMS. Eu gostaria de fazer um comentário. Bom,
Parabéns, Rafael, pela sua apresentação. É um tema complexo, mas a gente vê que você está se envolvendo bem junto na equipe, com os professores, com os outros alunos. Fiquei bem contente em saber. E eu ia só, eu observei que você comentou dos HPAs, mas depois deu uma ênfase, disse que é o naftaleno e eu acho que é o antraceno, que você falou, que são Sim, os analitos alvo, né? Então, são os alvos. Então, talvez você pudesse destacá-los nas próximas apresentações, sim. focar para naftaleno e antraceno, de repente até comentar um pouco o que eles são, qual é a sua característica, Entendi, professor. fica mais focado. A gente sabe que eles são HPAs, mas aí você deixa mais focado dentro do... É uma sugestão para as próximas apresentações, mas o caminho... Destacar a solubilização, as características. Eu me esqueci de botar essa parte, realmente. Isso, É importante, importante. Uhum. Mas tá show. Valeu. Obrigado. Eu acho que se tiver espaço, eu posso complementar um pouquinho, respondendo um pouco do que o Manuel perguntou. Posso? Vê só, Emanuel. A gente, recentemente, essa semana, inclusive, a gente fez os testes de detecção, certo? Do HPLC. Entretanto, como a gente ainda não tem um meio de cultura bem definido, a gente testou vários solventes, certo? A gente testou em água, acetonitrila e acetona. E o melhor solvente foi a acetona, como a literatura já diz, mas o que acontece é que, no que a gente testou, a gente teve pouquíssimo tempo para testar essa semana, mas as concentrações estão bem equiparadas ao que é relatado na literatura. Então, os microcosmos normalmente são feitos com 10 miligramas por litro, inicialmente, e essa concentração inicial foi facilmente detectada pelo HPLC. E a gente testou também concentrações que muitas vezes são dadas no final, por exemplo, 0,5 miligrama por litro, que também foi detectado no HPLC. Isso ainda não é um teste de limite de detecção e limite de quantificação. A gente vai fazer isso essa semana não, em breve, quando a gente determinar o meio de cultura, para fazer diretamente no meio, né, no solvente certo. Aí, só complementando mesmo. Eu também queria fazer um comentário, se possível. Um pouco sobre o que o Vanderly sugeriu. O que acontece, né? A nossa intenção era fazer os HPAs, viu, Vanderly? Mas não chegou ainda. Então, a Sávia, né, levantou lá o que tinha de disponível, falou para os meninos verem o que tinha de disponível, e aí foi que no começo do ano, né, os meninos identificaram que tinha o antraceno e o naftaleno, e foi isso que aconteceu. Mas, realmente, né, se a gente for realmente migrar, a gente tem que fazer os ajustes no projeto, fazer as justificativas. Mas, no primeiro momento, foi para a gente dar continuidade ao projeto, né? Para os meninos não pararem, já conseguirem fazer as atividades. Ok. Obrigado, Bruna, Felipe, Emanuel, Vanderly. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, acho que a gente pode seguir para a próxima apresentação. O Rafael já descompartilhou, né? E agora é o Vitor, né? O Vitor Emanuel. Pode compartilhar a tela já, ele vai apresentar orientado pelos professores Fabrício Moterran e Sávia Gavazza. Vocês estão vendo minha tela? Tá entrando. Tá carregando aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vitor Emanuel Monteiro Magalhães, sou aluno de graduação de Engenharia Civil e eu vou falar do meu plano de trabalho de pesquisa, que é da seleção de micro-organismos aeróbios e anaeróbios degradatores de hidrocarbonetos aromáticos provenientes da contaminação de derivados de petroquímicos. O meu orientador é o Fabrício Moteran e minha co-orientadora é a Sávia Gavazza. Eu queria começar a apresentação relembrando a importância e a relevância que o petróleo e o óleo em geral têm na matriz energética mundial. Isso aqui são dados de 2019. A gente consegue ver que o óleo, ainda assim, é a forma de
de geração de energia mundial que prevalece, dentre as outras, ocupando cerca de 31,5% da geração de energia mundial. Então, com isso, traz uma busca muito grande para se obter essa matéria-prima, no caso, o petróleo. E acidentes que envolvem a extração do petróleo são recorrentes e têm um impacto ambiental devastador. Os compostos que são derivados do petróleo normalmente não são biodegradáveis e por isso ficam presentes indeterminadamente no ecossistema que ele cair. A biorremediação é uma saída que a gente tem para mitigar ou para recuperar totalmente esses ambientes que foram afetados por esse petróleo. E dentro dos compostos do petróleo, do óleo bruto, a gente destaca os BETEX e os HPAs, sendo BETEX o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, e os HPAs sendo uma série de compostos químicos que eu botei aqui alguns, por exemplo, o naftaleno e o antraceno, que foram os que estavam presentes na apresentação de Rafael também. O projeto tem como objetivo principal estudar a degradação dos hidrocarbonetos aromáticos provenientes do óleo bruto para buscar os principais grupos microbianos que são responsáveis pela degradação desses xenobióticos recalcitrantes. E, por fim, a gente aplicar eles como estratégia de biorremediação nas áreas que foram contaminadas, facilitando a recuperação ambiental e a ciclagem de nutrientes, principalmente ciclagem do carbono e do nitrogênio. No caso das áreas afetadas, que eu citei anteriormente, seria os ecossistemas afetados com o derramamento de óleo bruto no litoral do Nordeste, no final do ano de 2019, que também se estendeu para o início do ano de 2020. E esses benefícios envolvem a recuperação de atividades econômicas em torno das áreas afetadas, ações de biorremediação de áreas contaminadas, sendo manguezais, praias, solos impactados pelo óleo cru, a recuperação de mais de 1.000 pontos, que um ponto afetado pelo IBAMA é considerado uma área de 1 quilômetro ao longo da costa litorânea, e recuperação de mais de 1.000 pontos no litoral de Pernambuco, e avanço nos conhecimentos de biodegradação de BETEX e HPAs. Sobre a abordagem do projeto, o projeto é dividido em 5 passos, em que o primeiro passo seria, aqui na imagem, a gente consegue ver que é a parte analítica, de desenvolver métodos analíticos e comparar, obtendo no final a curva analítica para cada composto. O segundo passo sendo o enriquecimento microbiano em reatores, aeróbios e anaeróbios. O terceiro passo sendo o isolamento microbiano, depois de coletadas as amostras dos reatores. Seguindo para o quarto e quinto passo, que é a seleção e a identificação microbiana, por fim, tirando o DNA dos micro-organismos finais para fazer a identificação biológica dele. Né? Aí, descrevendo melhor, o primeiro passo seria, a partir de uma amostra inicial de BETEX ou HPA, a gente mistura ela em meio miscível apolar e submetemos ela submetemos a mistura a um processo de cromatografia para conseguir identificar os compostos que estamos tratando. No caso, seria o GCMS ou o GCFID, pelo fato do GCMS estar em stand-by por enquanto, a gente iniciou no HPLC, mas isso mais para frente a gente vai conseguir refazer. E o enriquecimento microbiano, que seria a segunda etapa, que na cinética de decomposição do substrato nos reatores, será utilizado um método matemático de decaimento de primeira ordem. Aí, a partir de como se comportar os micro-organismos nesses reatores, a gente consegue selecionar eles e pular para o terceiro passo, que seria o isolamento microbiano. Que assim que a gente extrair dos reatores a solução, é feito um estreitamento na placa de Petri, a fim de conseguir selecionar apenas a parcela da solução que mais contenha os micro-organismos desejados, que no caso seria no final da cauda. Infelizmente eu não botei uma foto aqui do estreitamento, mas é bem interessante. E o quarto passo seria a seleção microbiana, onde as colônias da placa de Petri colocadas em uma placa de 96 poços e submetidas a uma diluição seriada contendo composto tóxico. No caso seria o BTX ou o HPA. E, por fim, fazer a identificação dos microbiana
do grupo microbiano que chegar à quarta etapa e extrair o DNA desses micro-organismos e submeter à identificação biológica por meio de biologia molecular. Os resultados que a gente espera desse projeto é identificar os compostos BETEX e HPAs da amostra de óleo e o grupo microbiano que vai ser responsável por degradar ele. A geração de curva de compostos petroquímicos nas concentrações escolhidas e a identificação dos grupos microbianos capazes de degradá-los. E ajudar a retomar a atividade econômica dos locais afetados pelo derramamento de óleo no litoral nordestino e a recuperação ambiental dos ecossistemas afetados para uma situação antes do acidente envolvendo petróleo. E a contribuição esperada para o setor de energia é apoiar o desenvolvimento de políticas públicas por meio do apoio ao estabelecimento de diretrizes pela elaboração do Plano de Emergência Individual PEI e listado no CONAMA para caso de incidente de poluição de óleo em águas. Com relação ao cronograma do projeto, a parte prática, devido à pandemia, teve uma série de eventos que foram inesperados, como o principal deles seria o atraso dos insumos, que apesar de a gente já ter pedido, não chegou ainda, está tendo uma demora para chegar aos insumos, e sendo os próximos passos da parte prática, que já foram colocados em andamento, seria o desenvolvimento experimental de curvas dos compostos HPAs em desenvolvimento, que foi o naftaleno e o antraceno, que eu circulei em alguns slides atrás. Até pelo que a Bruna falou, também pelo fato de o naftaleno e o antraceno ser, dentre os HPAs, os mais simples, os mais voláteis, os mais fáceis de degradar. Aí seria um bom ponto inicial por esse motivo. E a retomada das atividades presenciais no laboratório em breve. E com relação à parte teórica, foram feitas já várias apresentações e reuniões internas semanais para o grupo de biorremediação e leitura de artigos e temas relacionados. Formação de boas práticas de conhecimento teórico para atividade laboratorial. Início da revisão bibliográfica do artigo final do nosso projeto. E além de participação no Congresso Rio Oil e Gás, no meio de dezembro, a participação em 3 dos webinários, que foi proporcionado pelo PRH 48.1, participação no Censo de Organização do Grupo 5S do Laboratório de Saneamento Ambiental, e a leitura de artigos científicos sobre a área de biorremediação, cultivos de micro-organismos, cromatografia líquida, biosurfactantes e alguns outros temas que relacionam o tema central de biorremediação. Aí tem alguns exemplos de artigos lidos. E, mais graficamente falando do cronograma, já teria sido realizado esse que está em R aqui, e esses que estão em ED seriam em desenvolvimento. E a gente consegue ver que, apesar do atrasozinho devido à pandemia, ainda estamos numa etapa que dá para recuperar a parte prática, a parte experimental do projeto. Sobre as minhas disciplinas do PRH, eu já cursei a disciplina de Energia e Meio Ambiente com o professor Emanuel, o meu xará, e vou cursar agora, nesse período, as disciplinas de Introdução à Geoestatística, com Lilian, e a disciplina de Avaliação de Impacto Ambiental, com Maria do Carmo. E mais para frente irei cursar ainda as disciplinas Elementos de Geologia do Petróleo, Métodos Matemáticos e Simulação Numérica de Escoamentos em Reservatórios de Petróleo. E, por fim, eu queria agradecer o auxílio financeiro de projetos e atividades do Laboratório de Saneamento Ambiental e do PRH 48.1, além do apoio técnico de 7 pesquisadores do laboratório, sendo 2 professores titulares da UFPE, 3 pesquisadores do CNPq, e a larga experiência em projetos de redes nacionais, ProSab, CT Petro, Pronex e outros trabalhos individuais. Obrigado. É isso. Obrigado, Vitor, pela excelente apresentação, foi bem esclarecedora. Eu gostaria, então, agora de convidar, né, os membros da comissão gestora, membros do PRH, para fazer comentários, sugestões
em relação ao trabalho. Quem quer iniciar? Eu não sei se eu vou tomar o lugar de Sávio agora, né? Eu vou iniciar só parabenizando, né, a Vitor, viu? Foi exatamente os 10 minutos que fui acordado, Vitor, eu gostei. Eu quero ressaltar, lógico, o trabalho, né, dos orientadores, o trabalho do grupo, né, do laboratório. A gente vê que existe um esforço, né, apesar da pandemia, de cumprir, não é, as atividades que foram propostas no plano de trabalho. Eu acho que é extremamente importante, não é, e a gente nota, sem dúvida, né, a qualidade e o compromisso dos nossos bolsistas. Eu queria também aproveitar para dar uma boa, né, a Gustavo, que eu vi que o Gustavo está aí, Galindes, a Raniel, a Wagner, a Igor, perguntar a Igor se ele está melhor, Igor, que estava com a Covid. Como é que você está, Igor? Professor, boa tarde a todos. Tá tudo bem, sim. Tudo bem, graças a Deus. Amanhã eu vou fazer outro teste para sorologia, para confirmar se já estou 100% curado mesmo. Mas tá tudo ok. Excelente notícia, viu? Melhoras para você e para toda a família. A gente soube também, né, que o pessoal, não sei, estava acometido aqui na tua casa, mas desejamos melhoras a todos, viu? A você e todos os familiares. Pessoal, eu devolvo aí para a gente, para Alain, conduzir. Obrigado, professor. Agora gostaria, então, de perguntar se tem mais alguém com perguntas, sugestões em relação ao trabalho do Vitor. Então, vocês me escutam? Eu estou sem microfone. Muito bem, sabe? Escuta muito bem. Muito bom, viu, Vitor? Parabéns. Uma coisa que eu acho que no PRH o orientador ainda sou eu. Embora, quanto mais cedo a gente puder regularizar isso, é melhor. Chefe, que o orientador de fato é Fabrício, o orientador do Rafael de fato é Bruna, né? Enfim, eu dou esse suporte e a gente orienta junto, é um grupo, a gente se reúne toda semana, né, esse grupo. Enfim, mas se a gente conseguir botar efetivamente as orientações no nome dos meninos, é melhor para eles, né? Vitor, depois anota aí para a gente discutir no grupo esse processo de isolamento, tá? Que tem uma etapa que está faltando ali, depois da placa Petri. Outra coisa que eu queria que você anotasse para a gente conversar, viu, Fabrício? É que eu acho que talvez a gente pudesse verificar se tem BTX no laboratório. A gente olhou isso? Sabe, eu acho que a gente olhou, até ia ver com o Dan, né, Dan, que estava vencido, o Fabrício lá. Está vencido, né? Tem uns bem velhos, Então, por isso que a gente está adotando o mesmo sisteminha aí do Felipe, do Rafael, usando o naftaleno. Tudo caminhando na mesma metodologia cromatográfica para adiantar o processo. Perfeito. A gente começa pelo naftaleno, aeróbio, anaeróbio, Fabrício. Isso. Perfeito, era isso. Bom, bem. Obrigada. Obrigado, professora Sávia. Gostaria de fazer mais algum comentário, sugestão, pergunta? Eu tenho um ponto a comentar. Bom, Vitor, parabéns pela sua apresentação. Adoro o tema. É um tema bem... você vai vendo ali o desenvolvimento dos micro-organismos, né? Você vai fazendo a seleção, o procedimento que você colocou lá no seu slide. Tá bem legal. Uma coisa que no seu slide parece que transpareceu que há você vai, além da seleção de micro-organismos, que está aí na capa do plano de trabalho, também compete a você a parte da identificação dos compostos, da parte cromatográfica, que foi aquela que o aluno anterior apresentou. Nos slides, parece que tem
Eu sei que está ligado, mas você também compete essas atividades? Assim, professor, compete em questão de, por eu depender do projeto de Rafael, aí dá para ajudar, até pelo fato de adiantar e conseguir quanto antes a seleção das curvas, né? Dos HPAs. Só complementando, Vanderlei, assim isso mesmo que você estava pensando, faz parte do projeto, mas a competência dessa parte mesmo, mais detalhada, mais intrínseca, é do Rafael e do Felipe, né? Mas como a gente precisa identificar esses compostos para saber a concentração que está colocando, quanto que está sendo degradado, então a ideia é, assim, Vitor, acompanha essa turma, que você vai precisar pelo menos saber por onde passa, como é que se faz o método, como é que se analisa, como é que é uma curva cromatográfica, porque você depois vai precisar injetar isso, precisar identificar dessa forma. Então, coloque no trabalho, mas acompanhe sempre Rafael e Felipe na construção dos métodos cromatográficos, que vai ser útil, sei lá, para um mestrado, para um doutorado, se assim Vitor quiser. Excelente, acho que a formação tem que ser completa mesmo, né? Pega todas as etapas, até porque o grupo, para todo mundo ter um conhecimento alinhado e saber em que etapa que o grupo está. Acho isso bacana. Bem, alguém mais tem sugestões, perguntas para o Vitor? Então, a gente pode passar para a próxima apresentação. Pode compartilhar, Vitor, se quiser. Agora vai para a apresentação do doutorando Lucas Raveles. Já pode compartilhar a tela. Os orientadores é o professor Antônio Antonino, nosso chefe, e Arthur Coutinho. Perfeito, querido. Está compartilhando? Agora sim. Dá para ver? Dá. Todos me escutam? Ocultar lá aquela barrinha lá embaixo. Acho que fica melhor. Perfeito. Pronto, perfeito. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Raveles, eu sou aluno de doutorado do Protem. Sou aluno do professor Antonino e do professor Arthur Coutinho. E hoje eu vou apresentar aqui meu relatório parcial, né, das minhas atividades realizadas no ano 2020, da minha tese, que é intitulada como Caracterização da Porosidade em Rochas utilizando simulação fluidodinâmicas em escala de Poron e utilizada em... Bem, então a gente sabe que uma das grandes metas durante o desenvolvimento do pré-sal é aumentar o fator de recuperação, ou seja, aumentar a quantidade de óleo produzida nos reservatórios, né? Então, nesse sentido, determinar as propriedades petrofísicas dos reservatórios é essencial. Porém, muitas das técnicas que são utilizadas atualmente, elas acabam sendo bastante onerosas e demoram muito. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar a física digital de rochas, que é uma nova ferramenta que pode nos dar propriedades petrofísicas como a porosidade total e relativa e a permeabilidade absoluta e efetiva de um meio poroso. Dentre das ferramentas dentro da FDR, que é a física digital de rochas, a gente tem a tomografia computadorizada de raio-x, que ela se trata de uma técnica não destrutiva e invasiva, tá? O que ela utiliza para justamente utilizar nossos meios porosos. Então, a partir das imagens tomográficas, que é basicamente a transformação digital do nosso meio poroso, a gente pode aplicar alguns algoritmos para determinar algumas propriedades, né? Então, entre esses algoritmos, a gente pode fazer algumas simulações, que elas podem vir através de modelo de rede de poros, métodos finitos, métodos de diferenças finitas e métodos Lattice-Boltzmann, e a partir deles a gente pode determinar a permeabilidade, ou ainda a gente pode utilizar uns algoritmos mais recentes de aprendizado de máquina e deep learning, que é o aprendizado profundo de máquina,
em que a gente pode utilizar modelos não supervisionados, como caminhos, e modelos supervisionados, como Randall Forest, e a partir daí segmentar a minha rocha, ou até mesmo determinar diretamente a porosidade e a permeabilidade. E mais recentes algoritmos de Deep Learning, com a evolução computacional, na nossa revolução industrial 4.0, né, a gente tem a introdução das redes convolucionais neurais, que elas podem tratar a nossa imagem e acabar binarizando ela como imagem de saída. E atualmente a mais famosa é a nossa UNET, que foi desenvolvida acho que em 2018 para geoprocessamento e está sendo bastante utilizada agora para a segmentação do nosso meio poroso. Bem, então, pensando nisso, os objetivos da pesquisa é basicamente desenvolver processos na área de FTR para otimizar, automatizar e minimizar os erros no processo de determinação da porosidade e permeabilidade em rochas reservatórias. E os objetivos específicos são, primeiramente, avaliar as propriedades petrofísicas das rochas reservatórias a partir da caracterização dos meios porosos com a microtomografia computadorizada de raio-x e a simulação do fluxo na escala do poro. E assim como avaliar as propriedades petrofísicas com aprendizagem de máquina e aprendizagem de máquina profunda a partir das características extraídas das imagens obtidas da micro-TC. E, por fim, construir um software com as metodologias desenvolvidas, utilizando os frameworks de Django para o back-end Vue para o front-end e fazendo o deploy dessa aplicação com computação em nuvem na AWS. Então, a nossa abordagem, basicamente, a primeira etapa é a aquisição das amostras de rochas, que vão ser esses plugs, que a gente pode visualizar aqui. Até o escaneamento dessas amostras. Depois do escaneamento, a gente vai ter a reconstrução dessas imagens. Depois a gente pode, a partir dessas imagens reconstruídas, fazer a caracterização morfométrica do meio poroso. E depois fazer simulações fluidodinâmicas para determinar a permeabilidade e a curva de saturação, né? Depois disso, a gente vai fazer uma determinação experimental da porosidade e permeabilidade para ver se os resultados condizem com a realidade, com os ensaios experimentais, né? Depois disso, com esses resultados, a gente vai utilizar modelos de machine learning e de deep learning para realizar a predição dessas propriedades. A machine learning, primeiro a gente tem que extrair as características manualmente, né? Depois utilizar o modelo para ter o output. Enquanto a deep learning, ela vai automatizar ainda mais isso, pelo menos é o que espera que ela faça. E por fim, a gente vai construir o nosso software que tem como objetivo fazer essas características do modelo de machine learning e os outros modelos de FDR que a gente desenvolveu ao longo da pesquisa. Então, os resultados, como devido à pandemia não foi possível obter rochas para minha pesquisa, contudo a gente já inicializou algumas pesquisas com algumas amostras que a gente tinha no banco de dados. Então, basicamente aqui a gente tem uma segmentação de 3 amostras, com os modelos que a gente vem desenvolvendo em Python, com a biblioteca Schimage e com a biblioteca Scalane. E basicamente aqui a gente compara a porosidade obtida por 3 metodologias, que é o Watson, o caminho 2D, que é considerando cada slide da imagem, e o caminho 3D, que é considerando a imagem como um todo. E aqui a gente pode ver a porosidade em cada uma delas, e a gente vê que o caminho 3D tende a ser mais próximo do real. A gente ainda precisa comprovar isso, né, com mais amostras, mas basicamente, ou levar em consideração o poro ao que tem ao seu redor, ele dá uma precisão maior na determinação da porosidade. E aqui a gente tem uma variação do caminho, em que a gente, ao invés de pegar apenas o pixel, o valor dele, para considerá-lo polo ou não, a gente fez uma variação para tentar pegar o volume ao redor dele. Aqui é o tamanho do kernel, que é basicamente aré cubo, que a gente vai considerar tudo. Aqui o kernel de 3, o kernel de 5 e o kernel de 9. A gente pode perceber aqui que quanto maior o kernel, a gente vai ter aqui um aumento na porosidade, o que faz tender a porosidade mais real da amostra. E aqui é um pouco dos nossos estudos de
Deep Learning, a gente começou a implementar um modelo que ainda não está muito bom, a gente precisa calibrar ele melhor. E, basicamente, aqui a gente compara com outras metodologias para remoção de ruído, e a gente vê que a diferença dele para a metodologia de mediana não é muito grande, então a gente tende a utilizar outras metodologias para aumentar a profundidade dessa rede e ver se ele consegue resultados melhores. E aqui tem basicamente o software que a gente vem desenvolvendo. Aqui está a modelagem do banco de dados dele. A gente tem aqui um conceito de imagem, que ela vai ter só algumas características das imagens, e as imagens vão ficar armazenadas aqui nessa entidade imagens. E a partir dele, a gente vai utilizar cada um dos módulos que a gente vai desenvolvendo. Aqui é para caracterização do volume elementar representativo, aqui permeabilidade, aqui curva de retenção, e aqui o perfil de porosidade da nossa rocha. E aí a gente tende a adicionar mais características a ela. O interessante é que aqui essa entidade, ela compõe tanto as imagens quanto as imagens segmentadas, já que a gente tem esse atributo segmentada para dizer se ela é segmentada ou não. E aqui vem a implementação do modo de segmentação, aqui a lista das imagens, aqui o cálculo do nosso volume elementar representativo, aqui o cálculo da permeabilidade a partir de rede de poros, aqui vem nossa curva de porosidade ao longo da imagem, e aqui vem nossa curva de retenção, curva de saturação. E basicamente é isso. O objetivo no futuro é utilizar a biblioteca, o frameworks como o Celery, para enviar um e-mail tendo um relatório completo da imagem que o usuário determinar. E aqui estão os repositórios de onde estão nossos modelos. Aqui a gente tem os modelos de machine learning ou de física digital de rochas que a gente vem implementando. Aqui a gente tem a nossa lib de Python que a gente vem implementando para tratar imagens tridimensionais. E aqui está o repositório da aplicação open source, e aqui está onde está feito o deploy dela no EC2 da Amazon. Então, as contribuições esperadas com os resultados obtidos e o software desenvolvido, será possível fornecer informações sobre as propriedades petrofísicas de modo mais preciso e rápido, para que se possa melhorar a tomada de decisões, aumentando assim a quantidade de óleo produzida pelos reservatórios de óleo e gás. E aqui é um pouco do nosso cronograma. No primeiro e segundo semestre teve o cumprimento da disciplina, a gente teve a revisão da literatura também nesse período. A coleta da amostra estava prevista para o segundo semestre, só que como devido a não foi possível. Aqui são das imagens também, todos esses outros aspectos aqui dependem dessa coleta. Então aí a gente tentou focar mais na construção e desenvolvimento do software, enquanto ainda não tínhamos as imagens, e construir os modelos de machine learning. E aqui a publicação do artigo, a gente teve um resumo publicado no mês de outubro, e a gente tem uma predição para outra publicação nesse segundo semestre, e outra depois com a redação da tese. E a redação da tese também foi inicializada para o seminário 1, que vai ser apresentado nesse semestre agora, e a qualificação está prevista para o primeiro semestre de 2022 e o seminário 2 para o primeiro semestre de 2023 e a defesa da tese no último semestre de 2023. Basicamente, essas aqui são as disciplinas que foram cursadas em vermelho. Aqui eu estou cursando atualmente a de introdução às aplicações nucleares. E a que vai restar de obrigatória do PRH é de fluidodinâmica computacional aplicada à energia, à engenharia do petróleo. Aqui são alguns webinars que eu participei durante o período. E aqui estão alguns cursos de extensão que eu fiz durante a pandemia e, basicamente, inicialmente eu foquei nos modelos de machine learning, depois eu foquei um pouco no desenvolvimento de software, e o objetivo esse ano é focar na parte de computação em nuvem, para melhorar o software. E é basicamente isso, e o projeto da gente é extremamente viável, como observação pertinente, né, e tem apoio dos grupos ICSMP e GeoQuant, dos quais detém todos os recursos físicos e computacionais necessários para a realização do projeto. E é isso, pessoal. Bem, pela excelente apresentação. Eu gostaria, então, agora de pedir aos membros do PRH, como dos
a comissão gestora, para saber se tem perguntas, sugestões para o Lucas. Professor Zé Antônio Barbosa, que alegria, professor Zé Antônio Barbosa. Pronto, o professor Zé Antônio Barbosa, com sem dúvida, vai fazer alguns comentários relativos à apresentação de Lucas. Eu, na qualidade, né, de orientador, vou aguardar os comentários do professor Zé Antônio Barbosa e de outros, né, dos colegas aqui, para me manifestar, no geral, após. Boa tarde, professor Zé Antônio Barbosa. Que alegria, hein? Tudo bom, professor Antonino? Boa tarde. Eu vi a apresentação do Lucas, né? E uma questão interessante que ele coloca é que ele está tentando preparar essa ferramenta para uso na nuvem, né? Para processamento na nuvem. E eu só queria, assim, a gente já discutiu sobre isso, né, alguns aspectos, em termos de aplicação, e aí eu queria saber, assim, na verdade é um comentário, se ele pode fazer, observando as ferramentas que já existem hoje no mercado, né, a ideia é fazer algo, assim, que possa ser implementado, o que é que ele vê, assim, que o software pode oferecer de diferença, que é uma coisa que ele poderia ressaltar na apresentação, o que é que eles estão atacando, né, que ele está atacando, na verdade ele está trabalhando com outros alunos, em termos de aplicação, que seria um diferencial, por exemplo, para o que eles estão fazendo. Assim, existem as técnicas, algumas já são clássicas, né, tem os clássicos de abordagem clássica já são aplicadas, e eles estão tentando algumas coisas novas, e existem, por exemplo, esse aspecto de processamento em nuvem, para baratear, né, o processamento de arquivos de grande porte, por exemplo, e tratamento de bancos de dados também de grande volume. Então, eu queria que ele ressaltasse ou comentasse assim, qual é o diferencial que ele vê nessa aplicação aí que ele está iniciando. E parabéns a ele aí pela apresentação. Felipe, posso falar agora? Então, professor, basicamente, eu acredito que o que no nosso software o que vai ter de melhor, né, que os seus modelos de machine learning, que eu ainda não havia visto em nenhuma aplicação, né, eles sendo desenvolvidos. E justamente essa parte de que a gente vai ter um banco de dados com as imagens tomográficas, as rochas presentes no pré-sal, e que os usuários vão poder utilizar elas com o serverless, né, para consultar elas e obter as propriedades petrofísicas delas. Assim, a minha visão é que a gente ainda tem que discutir sobre isso, né, mas basicamente fazer um relatório com as principais características do que um tomador de decisão da indústria de petróleo necessita ao pegar N quantidade de plugs e tomar a sua decisão, né, um reservatório. Mas é basicamente isso. Se tiver algo mais a complementar também. Porque seria interessante, assim, se por exemplo, existe um diferencial em relação ao que vocês podem oferecer para, por exemplo, um processamento com um uso mais eficiente a grandes bancos de dados, né, para, por exemplo, manusear Big Data em relação a dados petrofísicos. Seria interessante, assim, sempre na apresentação, você talvez ressaltar isso, né, não apenas descrever, né, o que você está fazendo, mas qual seria, vamos dizer, esse diferencial ou ganho em termos de aplicação. Eu acho que é super importante. Tá, entendi. Basicamente, como uma computação vai melhorar em relação aos outros softwares comuns, não é isso? Isso, e se você, como você pode tornar a arquitetura do próprio software, ou a forma como ele aborda os problemas, digamos, para uma abordagem assim, parametrizada mais eficiente, sem intervenção, quer dizer, você pode pegar um grande volume de software, ele vai poder manusear sem que o operador esteja intervindo ou filtrando os dados, e você conseguir uma eficiência estatística nisso, para usar, por exemplo, no Big Data, por exemplo, em dados de porosidade e permeabilidade, para gerar um grande cenário, uma grande interpretação. Isso é um ganho, né, em relação ao que existe hoje. Aí é interessante até você comparar com o que existe mesmo comercialmente, em termos de ferramenta comercial. Dizer, olha, por exemplo, hoje é feito assim, tem essa limitação. A ideia, né, por exemplo, que temos é chegar em algo assim um pouco mais eficiente nesse aspecto, para que fique isso bem marcado, né, assim, qual seria essa contribuição de vocês. Sim, senhor. Eu e o Abraão estava falando sobre isso recentemente também. Ele tem mais propriedade para trabalhar lá com software que a gente tem no laboratório, mas aí a gente vai se unir para justamente fazer essa comparação dos resultados que a gente está tendo e com
que o software dá, né? Tanto o tempo e tanto quanto a acurácia e a precisão dos resultados, né? Então, parabéns, Lucas. Professor Zé Antônio, fique à vontade, viu? Eu sei que o senhor vai dar aula agora às 18 horas. Agradecemos enormemente, né, a sua participação. Sinta-se, viu, liberado aí para a sua aula. Viu, professor Zé Antônio Barbosa? Muitíssimo obrigado. Pessoal, Alan, devolvo a você para você conduzir aí os... Obrigado, professor José Antônio, pelas considerações. Ótima apresentação do Lucas. Também agradeço aos orientadores, né? E eu abro, se alguém mais tem perguntas a serem feitas ou sugestões ao Lucas. Bom, como não temos mais perguntas e sugestões, então a gente finaliza aqui. Eu só lembro a todos, né, membros do PRH, em especial os bolsistas, que sexta-feira, às 2h, né, a gente tem o nosso webinar, né, com a pesquisadora Adriana Soriano, lá do Centro Petrobras. Então, lembrando aos bolsistas que é um evento obrigatório para eles participarem. E, então, passo a palavra para o professor Antonino, para ele fazer o fechamento. Pessoal, só eu para fechar, não é, parabenizar a Lucas. A gente viu que ele estava com um problema de internet, às vezes, mas Lucas tem uma... Olha, Agora, eu estou vendo que tem uma mãozinha levantada no F. É Felipe? Felipe, você quer falar alguma coisa? Porque agora que eu notei que tem uma mãozinha do lado aqui, ó, na sua, pelo menos está aparecendo para mim. Felipe, você quer falar alguma coisa? Eita, eu tinha deixado aberto sem querer. Ah, certo. Não, desculpa, Felipe, foi você já fez a intervenção, né? Então, pessoal, para finalizar, eu acho que é muito gratificante, em particular, eu fazer uma observação aqui, Lucas tem uma vontade enorme, uma motivação, é um autodidata, ele procura, vocês viram a quantidade de curso, o Lucas tem uma vontade enorme de aprender e a desenvolver, não é? E tratar novos desafios. Eu acho, não só ele, mas é gratificante ver todos os nossos bolsistas, né, com a qualidade que tem demonstrado nesses seminários. Eu lembro que aí a Alan não falou, mas amanhã nós teremos, né, o último dia, né, Alan, do nosso segundo ciclo de seminários, amanhã às 12h45. Quem são os nossos apresentadores de amanhã, Alan? Deixa eu verificar aqui. O Igor, né, vai apresentar amanhã. O Gustavo, certo? O Pedro, né? Acho que não apresentou ainda. E acho que o Wagner, né? Perfeito. Então, só para lembrá-los, viu, que é importante a nossa participação. Amanhã, às 12h45, né? Nós temos um horário seminário, horário almoço, e um horário happy hour, não é? As quartas são happy hour e quinta, hora de almoço, reunião, não é? Começa às 12h45 e a gente encerra no comecinho, né, da tarde, às 14 e pouco. Então, agradecer enormemente a participação de todos. Eu só queria fazer um comentário, viu, que eu não sei, eu observei, só geral, eu sou um pouco chato em algumas coisas, mas a palavra co-orientador se escreve sem hífen, viu? Só lembrando ao pessoal, para todos, co-orientador antigamente ia hífen, mas com o novo ortográfico se escreve sem hífen, só lembrando. Pessoal, um bom final de tarde a todos. Diga, querido. Só uma correção, que não é Wagner, é Raniel, que vai apresentar amanhã também. Eu já ia falar agora, filho. Não, Wagner, você já foi, Wagner, mas não se preocupe não, é emoção, viu? É que você está sempre na nossa lembrança e Alan ficou assim, mas Raniel. Porque está aqui no rosinho, aqui no H e o W, juntos aqui, quando aparece. Eu já ia falar quando o Antônio encerrasse. Tá bom, queridos. Então, boa tarde a todos, viu? E até amanhã. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Já é noite. Boa noite aí a todos. Valeu mais uma vez, Antonino.